Fala galera, maravilha, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou Dan Torres. Tema de hoje: o que eu penso sobre revezar os aparelhos com outros alunos? Um tema meio polêmico. Bom, primeiramente, antes de eu falar minha opinião, eu vou falar das regras das academias. Então, todas as academias elas têm contratos e nesses contratos existem várias cláusulas. Uma delas é a seguinte: sempre quando houver necessidade do aluno treinar em determinado aparelho, seja ele qual for, ele tem o direito de revezar. Seja se tem um aluno ou dois alunos, isso é um direito exclusivo que ele tem, né? Ou seja, todos os alunos da academia. E essa regra ela tem que ser cumprida. Se por acaso o aluno não quiser revezar, esse outro aluno que gostaria de revezar pode chegar na gerência da academia e falar: ó, eu gostaria de treinar, mas não me deixaram revezar. O que acontece? Pode ocorrer desse aluno levar advertência ou até mesmo suspensão, caso ele não queira revezar. Em alguns casos, dependendo, até mesmo expulsão. E quando ocorre isso, seja suspensão ou expulsão, o aluno não tem direito a nenhum ressarcimento, pois está no contrato, é uma coisa legal. Então o aluno, no caso, se ele é expulso da academia, ele perde um certo valor proporcional aos meses que ainda falta para acabar o contrato dele. Então, só para vocês terem ideia de como realmente é uma regra e ela é bem rigorosa, tá? Agora vamos ao que eu penso sobre isso. Bom, primeiramente, falando em bom senso, apesar que o bom senso ele também é subjetivo, tá? Bom senso é apenas por exemplo, uma questão que a maioria das pessoas pensam e que diverge de uma minoria, mas não significa que essa maioria está certo e essa minoria está errado. Aí depende de muitas questões que nem dá para entrar em detalhes nesse vídeo. Bom, o que eu penso sobre isso? Primeiramente, se já tem dois alunos treinando em aparelho, é melhor você não chegar para revisar. Sabe por quê? Porque mesmo que dê certo, que tem que dar certo, né, que é uma regra da academia, o que vai acontecer? Vai atrapalhar o seu treino, porque você vai ter que esperar para revisar com duas pessoas, e vai atrapalhar o treino desses outros dois alunos. Porque vai passar o tempo de você descansar, vai descansar muito mais tempo do que deve, tem todo o trabalho de montar o peso, tirar o peso, se for peso livre. Tem outras questões também, como limpar o banco, né, devido ao suor, ajustes dos aparelhos, tem aparelhos que tem 3 até 4 ajustes, aí demora bem mais, enfim. Então, o meu pensamento com relação a se já tem dois alunos em determinado aparelho, é melhor você não revisar. Então, se tem apenas um aluno, eu sou super a favor de revisar, mas pessoal, tem algumas ressalvas, tá? Alguns cuidados que eu vou passar aqui para vocês. Bom, primeiro deles, em vez de você chegar para o aluno e perguntar se pode revezar, é muito melhor, muito mais educado e correto você perguntar quantas faltam. Porque se você perguntar se pode revezar, esse aluno ele vai meio que se sentir na obrigação de realmente ter que revezar, e aí não fica uma coisa muito legal nesse sentido. Agora, se você pergunta quantas faltam, vamos supor que ele fale que falta só uma. Eu acho melhor nem revisar, espera ele acabar, que depois você treina tranquilinho. Agora vamos supor que ele fale, ainda falta duas ou três. Aí também convém da parte da pessoa que já está no aparelho falar assim, ainda faltam, um exemplo, 3 séries, mas vamos revisar, não tem problema. Caso ele não falar isso, depois que você perguntou para ele quantas faltam, aí se ele falar 3 e não falar mais nada, aí sim você pergunta, eu poderia revisar com você? Esse é o modo mais correto, tá? Agora eu vou dar uma situação aqui para vocês
que, que faz ficar mais complexo essa questão de revezamento, tá? Então vamos lá, vamos botar como exemplo que tem lá um bodybuilder, né? Uma pessoa que tem muita força, extremamente musculoso, e obviamente essa pessoa ela coloca muita carga nos equipamentos, né? E aí você como aluno, você não é nível tão avançado, tal, você pode chegar para revisar com bodybuilder sem problema nenhum, apesar de a maioria deles, ó pessoal, para falar bem a verdade, eles não gostam, tá? Eu também não gosto tanto, mas eu sempre revezo, né? E não faço cara feia. Mas eu prefiro um pouco mais treinar sem revezar. Então, quando você vê um bodybuilder treinando, primeiramente veja se é máquina ou aparelho livre. Se for aparelho livre, ok, é só tirar o pino lá, né, que está lá embaixo, né, e você diminui a carga, tranquilo, isso é super rápido. Agora, se for peso livre, aí é bem complicado, principalmente exercícios como, né, aparelhos como leg press, agachamento Smith, agachamento livre, é muita carga de peso, né? E aí, imagina você tendo um trabalho de ter que tirar todo esse peso, fazer a série, depois colocar tudo de novo. Vai ser ruim não somente pro bodybuilder que está treinando, vai ser ruim para você também. Agora, se você vai fazer com uma carga parecida, tendo que tirar apenas uma maneira de cada lado de 20 quilos, ou no máximo duas de cada lado, aí ok, sem problemas, você não vai ter tanto trabalho, não vai perder tanto tempo e também não vai atrapalhar esse bodybuilder que está treinando. Se você vai treinar, aí você faz a sua série, e aí o bodybuilder vai lá, vai fazer a dele, e aí você fica no celular, o bodybuilder acaba a série, e você ainda fica mais uns 10, 20 segundos no celular para depois ajustar, né, a carga de peso e tal. Aí, pessoal, realmente isso é horrível. Isso, pense numa coisa horrível, super errado. Se você está revisando, você não deve mexer no celular. E se for mexer, no tempo em que ele estiver executando a série. Isso para não atrapalhar o treino dele. Outra questão é se o tempo de descanso de vocês é parecido. Porque, por exemplo, se o descanso dele for de 2 minutos, porque ele faz com muita intensidade, muita carga, e o seu tempo for de 1 minuto, aí nesse caso vai atrapalhar a sua série, porque você vai ter que esperar mais tempo para poder executar. E o inverso também é válido, né? Se de repente o descanso dele é 1 minuto e o seu é 2. Então você vai ver que vocês não vão conseguir fazer o descanso que está previsto. Ou vocês vão descansar de mais do que deveria, ou de menos. Outro ponto é se a máquina tem muitos ajustes, principalmente se vocês têm grandes diferenças de altura. Pessoal, tem máquinas que tem 3 até 4 ajustes. Imagina a pessoa acabando a série e você tendo que ajustar 4 coisas, fazer sua série, aí depois ajustar novamente para o que estava anteriormente, que o bodybuilder estava fazendo, por exemplo. Olha o tempo que perde. Atrapalha tanto o treino dele, né, como o seu treino. Então, isso também não é legal. Agora, se vocês têm alturas similares, de repente tem que ajustar só uma coisinha, tal, no máximo 2, aí nesse caso não tem problema. Uma outra coisa muito importante é com relação à limpeza do aparelho. Principalmente se um dos dois ou os dois transpiram muito. Então, também acaba dando um trabalhinho a mais. Então, uma pessoa faz a série, ela vai ter que ir lá limpar, aí o outro faz a série, limpa. Até aí, ok, não é um trabalho muito grande. Mas, lembre-se sempre de levar o álcool gel, o paninho, né, a flanela, porque é super normal, principalmente bodybuilder, transpirar bastante. Eles treinam com alta carga, altíssima intensidade até a falha. Isso demanda um grande gasto de calorias, então muitas vezes fica encharcado. Então você vai ter um trabalhinho aí bem grande
para estar fazendo essa limpeza. Bom, agora vamos inverter a situação. Quando o bodybuilder chega no aluno que é nível iniciante ou intermediário. Bom, pessoal, nesse caso não muda muita coisa. Todos esses itens que eu falei terão que ser feitos, né? Porém, tem uma vantagem nesse caso. Porque o bodybuilder, como ele está muito acostumado a colocar e tirar peso, muito acostumado, ele consegue fazer isso de uma forma bem rápida, sem se cansar muito. Então, o aluno está lá fazendo com uma maneira de 20 kg de cada lado. Ele vai lá e bota mais 4 de um lado, mais 4 do outro, super rápido, acabou a série, tira essas 4 de um lado, tira as 4 do outro. Então, nesse caso, é bem tranquilo e é válido. Para finalizar, a coisa que mais deixa qualquer pessoa irritada na academia, principalmente bodybuilder, porque assim, bodybuilder, vocês podem ver que a grande maioria, quando eles estão treinando, eles estão super focados, eles não mexem no celular. Eles colocam fone de ouvido, se concentram totalmente no exercício e, né, dedicação total. Então, o que acontece? Dá um exemplo aqui de uma situação que já aconteceu comigo muitas vezes, já aconteceu com amigos meus e que eu vejo acontecer com todo mundo. Principalmente quando eu trabalhava em academia, né? Então, assim, tem um aluno lá de boa, treinando, tranquilão, faz a série e fica lá 3, 4 minutos no celular, volta para a série e tal. Aí chega o bodybuilder no aluno e fala assim, falta quantos para você? Ah, falta mais 2. Aí suponhamos que o bodybuilder fala, não, tudo bem, não precisa nem de revezar não, eu vou esperar você acabar, tá bom? Aí beleza. Aí o aluno, mesmo sabendo que tem uma pessoa esperando ali para fazer aquele aparelho, ele fica lá 2, 3 minutos, faz a série. Desse modo não dá, pessoal, desse modo não dá. Aí o que acontece? O bodybuilder, e eu já fiz isso várias vezes, viu? Chega o dono e fala, ó, seguinte, ou você treina ou você fica no celular. Se você vai ficar no celular, então vamos fazer o seguinte, deixa eu já treinar, fazer as minhas séries, aí depois você volta aqui para o aparelho, já que você vai ficar no celular. Ou uma coisa ou outra, que senão atrapalha o treino dos dois. A pessoa que está treinando e descansando 2, 3 minutos que está usando o celular, o treino não rende nada, a pessoa perde o foco, a pessoa não treina com intensidade, a pessoa está com a cabeça muito mais voltada para os assuntos relacionados, seja Instagram, WhatsApp, YouTube, sei lá o que, do que no treino. E atrapalha o bodybuilder, que em vez de descansar 1 minuto, 1 minuto e meio, tem que descansar às vezes 3, 4 minutos. Então, pessoal, primeiramente, o certo é treinar e em nenhum momento usar o celular, a não ser coisa muito pontual, e olhe lá. Em segundo lugar, e principalmente, se tem alguém que vai revezar, esquece o celular. Esquece. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo que eu preparei para vocês. É um tema bem polêmico, né? Eu nunca vi ninguém fazendo um vídeo sobre esse tema aqui no YouTube. E eu achei super importante dar essas dicas, né, para a gente poder clarear um pouco mais, ter mais consciência, né, e fazer as coisas de um modo mais assertivo, respeitando as pessoas, sendo educadas. Com isso, a convivência dentro da academia fica muito mais tranquilo, sem gerar discussão, cara feia, né, sem gerar aborrecimento, e assim fazendo com que todos consigam fazer um treino bem feito, né, respeitando cada um, né? Bom, pessoal, então peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda bastante a eu produzir cada vez mais vídeos e com melhor qualidade para todos vocês. Também, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e também ative o sininho do YouTube, pois assim o YouTube sempre irá lhe avisar quando eu fizer novos vídeos e você vai estar sempre antenado e atualizado. Então, já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?